Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo, de volta ao estúdio, né? Eu sou o Carlos Correia, Márcio Gomes, e aí, Márcio, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Tá com saudade dessa mesinha aqui? A gente vai fazer intervalo no programa também, não? Não tem intervalo. De 15 minutos a gente vai botar uma contagem regressiva aqui, que nem tem despertar a ansiedade do pessoal. Na tela do cinema. Bom, a gente está fazendo todas essas piadas internas aqui porque hoje a gente vai falar de um filme que tem intervalo, né? Tem que ter, né? Porque dada a duração, 3 horas e 40, Isso aí. A gente está falando de O Brutalista, filme do diretor Brady Corbet, com uma temática que remete, de novo, à Segunda Guerra, mas nesse caso aqui é pós-guerra, na verdade, não é um filme que se passa na guerra. Tem como protagonista o Adrien Brody. É um filme que está com várias indicações ao Oscar, é um filme que vem muito bem forte, criticado internacionalmente. Estreia nos cinemas aqui do Brasil agora no dia 20, a gente viu a cabine na semana passada, eu estou perdido, né? Não, semana passada. Também com intervalo, acho que isso é uma das coisas que as pessoas vai acabar mais chamando a atenção, né? Um filme com intervalo. Ele vai até 1h40, 1h30, aí tem um intervalo nos cinemas, 15. Eles vão fazer esse intervalo, 15 minutos. Depois mais 2 horas. E depois mais... Eu quase. Gostei do intervalo. Para mim podia Cara, ter mais intervalo. Eu adorei o intervalo. Muito bom o intervalo. Não só por causa do... 2h30. Tipo, ontem a gente viu, na semana que vem a gente vai estar fazendo aqui o programa do filme do Bob Dylan, né? Que se chama Completo Desconhecido, mas vai ficar como o filme do Bob Dylan. Talvez ali... Porque eu gostei não só pela questão de tu ir no banheiro, pegar alguma coisa pra comer, qualquer coisa assim, mas também as pessoas começam a falar um pouco sobre o filme e suas impressões. Então tu vai comentando o filme ou ouvindo o que os outros estão pensando. Esse também. sim é o impressões iniciais, né? Porque o filme nem acabou. O filme nem acabou, já tá falando. E nesse caso, ele... Depois a gente vai falar melhor, mas nesse caso ele funciona bem porque ele é dividido em 2 partes. Então ele acaba... uma parte... Tipo assim, ele não tá perdido no meio, assim, né? Mas enfim, vamos subir a trilha e aí a gente já começa a falar propriamente do filme. Buenas, vamos lá então. Brutalista, 215 minutos aí. Façam as contas, 180 mais... 3h30, 3h40 por aí. Isso. É um filme que tem, de novo, como eu já disse, o Adrien Brody como protagonista. Ele vive o Laszlo Toth, eu não vou saber pronunciar direito. Meu húngaro também arquiteto, não treinei meu húngaro e não tenho a inteligência artificial do filme que dá uma corrigida no sotaque, né? Teve essa polêmica aí também. Ele é um arquiteto húngaro que foge para os Estados Unidos, né? Ali no pós-guerra, a família dele vai tentar... Ele, né? Vai na frente. Acho que ele não foge, ele meio que migra, né? Não é que ele tá fugindo, ele tá saindo de lá. Sai daquela situação que tá na... E assim, em nenhum momento tem campo de concentração, não tem bombardeio, não tem nada, assim. No começo até... eles estão num ambiente fechado que eu imaginei que pudesse ser, tipo assim, um campo de concentração. A explicação, ou um trem, né? E não, eles estão num navio que está chegando a Nova York e ali já tem um dos planos iniciais ali, já é surpreendente, né? Que é quando eles chegam, e aí tu percebe que eles estão em Nova York, que é quando eles veem a Estátua da Liberdade, mas de um ângulo completamente, não maluco assim, mas... novo, eu pelo menos não tinha visto assim. Eles vêm de cabeça para baixo, né? E que já dá um pouco do tom do filme, que depois lá na frente tu vai entender como aquilo ali faz sentido. Mas enfim, ele é esse arquiteto, ele migra para os Estados Unidos, a mulher dele e a sobrinha ficam para trás e aí ele vai a partir disso aí a vida dele nos Estados Unidos. Ele conhece um milionário, né, vivido pelo Guy Pearce, que é o Harrison Lee Van Buren, que no começo ali, né, tem uma relação atribulada com eles, depois melhora, e depois o filme desenvolve e a gente vai entrar daí na parte dos spoilers. Sem intervalo e sem spoilers, Márcio. Brutalista.
Esse filme chega como, acho que desses que estão concorrendo ao Oscar, e a gente já viu quase todos, acho que o Carlos deve ter visto todos, né? Falta só o Nickel Boys, né? Só falta o Nickel Boys, que não estreou, estreia agora no final de fevereiro, entra no Prime Video. Qual que tu não viu ainda? Eu não vi o Emília Pérez e eu não vi A Verdadeira Dor. A Verdadeira Dor não tá pro melhor filme. Achei que tava no melhor filme. Não. E o Nickel Boys que eu não vi. Nickel Boys todos tá pra os outros, no Prime, né? todos os outros eu assisti. Esse é o que chega, não vou dizer que é o melhor ou que é o meu favorito, mas é o que chega ainda mais conceituado, assim, mais cara de filme épico, né? Fosse alguns anos atrás, era o filme do Oscar. Era o filme do Oscar, assim, aquele filme que chega com cartaz, com autoridade, né? E ele se propõe a isso, né? O diretor se propõe a apresentar um filme denso, né? Embora ele seja um filme de 3 horas e meia, ele não é um filme arrastado, não, ele é muito bem editado, então as horas passam, ainda mais por causa do intervalo, né? Mas mesmo sem intervalo, tu não sente o filme passar, embora não seja um filme que tenha grandes reviravoltas, né? Grandes cenas de ação, não. Ele é um filme, é um drama, né? Muita gente até me perguntou, achava que era um filme de terror, né? Talvez por causa do nome. O nome remete ao movimento brutalista, que foi um movimento de arquitetura pós-Segunda Guerra Mundial ali. E ele é um arquiteto dessa vertente, né? Que construía prédios com essas características na Hungria e daí migra para os Estados Unidos. Fala muito sobre a questão de pertencimento, né, e de alienação, né, de ele é um cara que foge da Europa e daí tenta se adaptar nos Estados Unidos, e daí o filme fala dessa tentativa de adaptação dele, né. Também é um filme que fala muito da relação do artista com o mecenas, né, que é o cara que banca a arte, né, e até muita gente fala que essa relação dele com o personagem do Guy Pearce, ali, que é o Harrison, é um pouco a relação do diretor, que o Carlos vai dizer o nome dele que eu já me esqueci, que eu já tinha, o Carlos falou, eu disse, o Brady Corbett. Brady Corbett. Que é ator, né? Que é uma relação do diretor com produtores de cinema antigo, com quem ele trabalhou, aquela relação de botar grana e tentar transformar a obra que tu tá fazendo dentro daquela visão que tu tem da obra e não que o artista tem, então toda essa coisa atribulada. Ele deixou claro que não foi o que ele passou na produção do Brutalista, mas disse que já passou por isso em outros momentos, então tem muita gente tá vendo essa metalinguagem na história, então o filme trata disso também. Fala um pouco de imigração, né? Porque o cara é um imigrante que passa todos os perrengues de quem tá imigrando e sendo rejeitado em alguns momentos ali pela comunidade da Pensilvânia em que ele se insere. E também fala dos Estados Unidos, né? Que é os Estados Unidos do pós-guerra, mas é os Estados Unidos que a gente vê até hoje, né? Com todos os seus problemas, e que é de um outro filme que traz também essa questão do sonho americano, que não é o conto de fadas que a gente imaginou que era no Anora, mas também não é aquele Estados Unidos receptivo e que vai te pegar e vai te abraçar e vai te inserir, não. É um Estados Unidos que te usa, mas também te repele e também te deixa bem claro que tu não é daqui. É, né? Incrível como um filme que se passa em 1947, coincidentemente, se tornou atual. Na hora do Oscar. Até porque ele é uma produção atual, né? Então não tem como não refletir um pouco mesmo assim, que ele esteja voltando para trás. Se tivesse sido outro resultado das eleições americanas, talvez o assunto não estaria... Porque, assim, não que os americanos, independentemente de governo, tratem bem imigrante, a gente sabe que não. Mas essa perseguição mais assintosa do Trump... essa questão de muro do México, vamos jogar venezuelanos são um saco de lixo, essas coisas assim, faz o filme ficar, infelizmente, bem atual. Né? Torna ainda mais evidente tudo que está acontecendo na tela ali. Então ele consegue atualizar todos esses temas e vários outros também que a gente pode discutir. A questão das relações sexuais no filme, todas elas são todas muito estranhas. Né? Tem uma relação de violência, mas tem outras, mesmo a relação sexual do Laszlo com a mulher dele, tipo... São dublês, eu já desconfiava, mas eu fui atrás e mas é meio desconfortável, né? Não é aquela coisa em que ele está se sentindo bem. Então... Tem vários elementos, porque é um filme de 3 horas e meia, então tu pode abrir inúmeros leques, assim. A gente vai tentar fazer um programa não tão longo, né? Mas vamos tentar tratar de alguns deles, assim. E, assim, acho que a gente pode falar um pouco também quais são os nossos... Não quem a gente acha que vai ganhar, mas, tipo... A gente até pode dizer quem a gente acha, mas os nossos favoritos, né? Acho que dá e aí semana que vem a gente atualiza de novo com a questão do Bob completo desconhecido. Assim, eu gostei bastante, já vou me adiantar. Não fosse o... Depois a gente faz um ranking, então. Vamos fazer um ranking. Dos até agora. Mas assim, eu acho que não fosse o Ainda Estou Aqui, esse seria o meu preferido dos indicados a filme, assim. E ele é um filme que
quanto mais passa e eu penso sobre ele, ele melhora, assim. É diferente, por exemplo, eu gosto bastante do Anora, mas o Anora, para mim, ele meio que se encerrou ali. Tipo, acabou ali, beleza. Quando eu penso de novo no filme, acho que tem coisas legais ali, mas acho que a história não dá mote para tantas outras reflexões como aqui dá. Acho que, assim, para início de conversa, ele é esse filme de Oscar, essa coisa mais portentosa, assim, e ele se assume desde o começo, assim. Como é que eu vou dizer? Não é a película, acho que é película, não sei, cara, o termo técnico, mas vamos lá, se não for película, desculpem os técnicos, eu estou errado aqui, mas a película que ele usa é diferente, né? O filtro que está ali é diferente. A câmera que ele usou, aquela VistaVision, a câmera, né, que ele usa é uma câmera antiga, assim, lá dos anos 40, 50. Ele tem esse aspecto, não exatamente de um filme antigo, mas assim, para fazer uma analogia mais fácil da galera entender, assim, é um filtro diferente ali, um filtro de Instagram diferente que está ali. O fato do filme tratar bastante de arquitetura se presta a ter tanto planos diferentes, assim, pouco casuais, e eu gosto muito dos créditos, tanto os créditos iniciais quanto os créditos finais, porque, assim, geralmente o que acontece no crédito inicial? Vai pipocando o nome aqui e ali, ou eventualmente, sei lá, nos filmes do Woody Allen, que ele botava assim, que nem nos filmes antigos, botava assim, em ordem de aparição. E aí botava todo mundo. Esse não. O crédito, ele corre de lá pra cá, assim, né? Tipo, eu nunca tinha visto aquilo. E se tu parar tecnicamente pra pensar, cara, porque a cena tá rolando, né? E é uma cena recorrente, né? Do carro numa estrada, a visão como se tu estivesse no para-choque do carro. E aí tu pensa, pô, esse cara fez um negócio inovador, mas como é que ele vai fazer no final, né? Spoiler de crédito não faz diferença. Não. Ele sobe na diagonal também. Né? Então, assim, a arquitetura não é só um tema da trama. Ele está presente no filme. Né? Ele está presente no filme o tempo inteiro, assim. E ele é esse... A direção e o filme propriamente, eles são muito seguros de si, né? Ele não faz muita concessão. Se tu vai gostar ou se tu não vai gostar, é uma questão tua. O Corbett fez o filme que ele queria fazer. Tipo, não vai ter corte do diretor. É um filme de 3 horas e 40, assim. Mas ele é um filme seguro de si. E isso fica evidente. Assim, o Zack Snyder fez, hein? São as coisas do Zack Snyder, né? Tomara que o Zack Snyder... Ainda bem que o Zack Snyder não fez o Brutalista. As interpretações são muito boas, cara. E assim, eu estava conversando ontem, guardadas as devidas proporções, obviamente, a interpretação do Adrien Brody e eu não estou comparando, só para me fazer entender melhor aqui. O mais perto da gente entender, assim, é a interpretação mais parecida com a Fernanda Torres no Ainda Estou Aqui. Achei que tu ia dizer que era mais parecido com aquele filme O Pianista. Não. Como aquele na Segunda Guerra, poderia ser uma sequência, mas sequência, não é. Né? O cara desistiu de tocar piano e resolveu ser arquiteto. Para ganhar dinheiro, né? Mas o que eu digo no sentido de... Cara, tem muita coisa internalizada no personagem. Tu consegue perceber o que está acontecendo e, assim, ele é menos internalizado do que a personagem de Eunice no Ainda Estou Aqui. Porque ali o da Fernanda Torres, assim, tu sente que está acontecendo aquela guerra dentro dela, mas ela não estoura muito pouco. Aqui ele estoura até um pouco mais, né? Mas tu só vai entender mesmo lá adiante, assim. E aí tu vai olhando para trás e vendo assim, caramba, cara, que filme bom, né? E é bem isso que tu falou, assim. O filme é muito sobre pertencimento e como ele destrói essa mítica que os Estados Unidos adoram vender de terra da liberdade e da oportunidade.
beleza, tu tem a oportunidade, desde que tu me sirva. Desde que seja a minha oportunidade. Desde que... E é a oportunidade que eu tô te concedendo. Desde né? que sirva... E tu vai até aqui. Aos meus propósitos. Te oportuniza até aqui, a partir exatamente. daqui, né? Sabe? Tu sabe o teu lugar. Mas é aquilo... Pô, tu não tá contente com isso que eu tô te oferecendo? Não é tão óbvio assim. Sabe? Quem não viu o filme vai parecer que é uma relação tão óbvia e não é. Embora eu acho, daí esse é um dos defeitos, assim, mas é uma das coisas que me incomodaram, especialmente na segunda parte, é que em alguns momentos o filme se torna explicativo, assim. Sim. Ele te dá exemplos muito claros. Assim. Tem a cena que depois na parte dos spoilers a gente fala lá da relação dele com o cara. E daí tu mostra exatamente, essa é a relação capitalista com a arte. É isso que a arte faz com que o capitalismo faz com o artista, literalmente. Né? Então tem alguns momentos em que ele explica pra mim demais o que ele podia deixar subentendido. E eu acho que na primeira parte isso é um pouco menos, assim. Não é spoiler, porque o começo do filme, quando ele chega, ele vai morar com um primo e tem a relação dele com a mulher do primo. E daí a relação dela com ele nunca fica muito clara. Ela não gosta, mas às vezes dá a entender que é por causa de que ele é judeu, e às vezes dá a entender porque tu tá aqui num lugar que tu não devia estar, que é na minha casa. Mas tem a coisa que ela fala, você não pensa em arrumar esse nariz. Nunca é que ele tá lesionado no nariz e tal. Mas tem o nariz, toda a coisa do nariz judaico e tal. E nunca é uma coisa assim, sai daqui. Sempre... por que você não procura um lugar, né? Pra você... Não seria melhor você num outro lugar, assim... E ele vai falando isso ao longo do filme, assim, eles não querem a gente aqui. Eles não querem. O tempo todo ele tá sendo... Sabe, esse papo de bem recebido, não é bem assim. Só queria trazer uma curiosidade aqui, porque eu passei pro Márcio também, um podcast que tem entrevista tanto do diretor quanto do Adrian Brody, né? É o The Big Picture. Isso. E aí eu tava escutando principalmente a do diretor e... Porque assim, é impressionante como um filme dessa escala, isso sim, não entra na minha cabeça. Ele foi feito com 10 milhões de dólares. Tipo assim, 10 milhões de dólares, obviamente, pra gente, né? Pra Hollywood é nada. Pra gente é 2 pacotes de café aqui. Como é que é? Azeite? Pacote de azeite. Cara, um filme nessa... Porque assim, ele é um épico, sabe? De 3 horas e caramba, e tu ainda bota os cachês ali dentro, né? Cara, como é que ele fez esse filme com essa grana? Mas enfim... numa das entrevistas ele disse, eu comentei com o Carlos, que a projeção inicial era de 25 milhões. E daí, não precisa. Isso não vou conseguir. Eu não vou conseguir levantar essa grana. Responsabilidade demais, né? Essa grana não vou conseguir levantar. Então reduziu para 15 e depois foi para 10. E foi um filme que parou muito tempo por causa da Covid, né? Mas assim, e aí ele diz na entrevista assim que ele vai na certa, né? Porque ele é um cara que, como ator, ele já trabalhou com umas pintas graúdas, assim. Ele fez o Melancolia do Von Trier. Ele fez algum do Haneke, que agora não vou lembrar qual é. Mas enfim, ele trabalhou com bons diretores, assim. E ele fala nessa entrevista que ele, como ator, ele nunca estava interessado no papel dele, né? Ele queria participar de bons projetos. E ali ele logo viu que, tipo assim, para ator eu não vou servir muito. E aí ele fala que a escolha do elenco, assim, ele já pensava... Só que aí eu fui ver aqui e basicamente todo o elenco foi trocado, cara. Tipo, as escolhas certas dele não deram nenhuma. O papel do Adrian Brody era para ser o Joe Edgerton, que é um cara... Talvez pesquise aí, aquele cara que assim, não sei do nome, mas quando tu olhar tu vai saber quem é. A Felicity Jones, que faz a mulher dele, era para ser a Marion Cotillard. E o Guy Pearce era para ser o Mark Rylance, né? O Guy Pearce tá muito bem nesse programa. Tá todo mundo muito bem, né? É muito engraçado. Mesmo o cara não sendo um personagem quase escroto, assim, ele tá muito engraçado. Não tem como não gostar dele. E o outro... Até certo ponto. Sim. Né? E o outro personagem do Joe Alwyn seria vivido pelo Sebastian Stan, que também tá indicado, né? Que faz o Trump. Então, assim, eu achei curioso como... vamos na certa. Vamos na certa. Talvez tu trocou todo mundo. Mas, enfim. Curioso também que... E aí, aproveitando a questão do intervalo. O filme é dividido em 2 partes, assim. Literalmente. Começa assim, parte... 3, na verdade, né? Parte 1, parte 2 e epílogo. A parte 1 é uma parada otimista.
A parte 2 é o sonho da realização. A parte 2 não é pessimista, a parte 2 é mais real, assim. E é até curioso o fato da Felicity Jones, ela tá indicada, né, a atriz coadjuvante, ela só participa da segunda parte, né? Embora ela esteja presente em aura, assim, o tempo todo eles estão citando ela e ele tá dizendo que quer trazer ela para os Estados Unidos e tal. Ela é meio que uma presença no filme, embora ela não esteja atuando. Assim. E ele cita o exemplo, para tentar convencer a Felicity Jones, do filme do Hitchcock. O Psicose, em que o Hitchcock mata a Janet Leigh, não é spoiler, né? Porque o Psicose sim. O Janet Leigh nos primeiros 25 minutos. E daí, tipo, eles pensam, olha, ele fez isso com ela em 25 minutos e ela virou uma imagem icônica do cinema só em 25 minutos. Então, né, não tem um problema tu ficar fora de toda a primeira parte do filme e só entrar depois. Assim. Vamos fazer uma analogia. Eu não gosto de fazer analogia com futebol aqui, mas vamos lá. Ela entra com 2 horas de filme. É tipo assim, esses dias eu estava vendo o jogo do Palmeiras, tá? E aí machucou o Maurício. E aí entrou o Estevão. Tipo assim, imagina o teu banco de reservas que tu pode botar a Felicity Jones, que é uma boa atriz, com 2 horas de filme e mesmo assim ela vai dar conta. Até porque ela ainda tem mais 2 horas para trabalhar. Tem um filme inteiro. Exato. Acho que infelizmente, ele vai ser o melhor filme do ano que ninguém vai ver. Porque eu acho que essa história do 3 horas e meia assusta a galera. Mesmo em casa. Mas talvez em casa o pessoal divida, né? Ainda mais se ele ganhar algum Oscar. Eu acho que algum Oscar ele vai ganhar. Pelo menos a trilha sonora, eu acho que ele ganha. Depois os outros eu não sei. Ele perdeu força nas últimas 2 semanas, né? Por causa do inteligência artificial ali mesmo. Ele era... Assim, se a gente for fazer Acho que a gente podia deixar o Oscar pra final. O que tu acha? Pode ser, não, eu não ia falar do favorito, eu só ia dizer assim que se tu pegar assim, uma linha do tempo dessas últimas semanas de Oscar, depois do Globo de Ouro ficou assim, Brutalista e Emília Pérez, a corrida era aquele ali, e aí começou aquela guerra campal em que Emília Pérez teve todas as críticas que todo mundo já sabe, os tweets, ficou para trás, mas também houve algumas críticas para o Brutalista da história de usar a inteligência artificial para melhorar o sotaque e tal. Não sei se por causa disso ou não, as premiações seguintes, quem passou a ganhar foi o Anora. E aí meio que o Anora virou o grande favorito porque ganhou Sindicato dos Produtores, Sindicato dos Diretores. Só que aí veio o BAFTA, que não é tão parâmetro assim, ganhou o Conclave e misturou tudo, assim. Mas só para dizer que ele já foi mais favorito. A gente fecha aqui, a gente sobe os spoilers. Intervalo, 15 minutos, daqui a pouco a gente volta. Vamos para os spoilers. I am your father. I see dead people. What's in the box? Antes dos spoilers propriamente, quando eu falei de contagem regressiva, é porque na hora que dá o intervalo, a tela do cinema abre uma contagem regressiva de 15 minutos. Eu não sei, eu às vezes acho que tenho toque e dá uma ansiedade aquilo ali, porque tu sai, tu vai no banheiro, tu compra um café e tu volta e tá assim, 1 minuto. E deu certinho, assim. Deu certinho. Vai lá, com spoilers, Márcio. Com spoilers, então. Esse filme muito que eu comentei ali no início, assim, da relação dele com os demais personagens. Eu falei um pouco dele com a mulher do primo dele. Depois ele é expulso da casa do primo dele, porque ele é contratado para fazer uma biblioteca de um grande milionário. O filho dele contrata. Fazer uma surpresa. Para fazer uma surpresa. Quando o grande milionário chega e vê a casa dele de outra forma, aquele espaço, na verdade, que seria um estúdio, um escritório, transformado numa biblioteca, ele surta, manda os caras embora, grita com todo mundo. Ali já diz fica que não claro, vai pagar. Mas ali já fica claro que ele é um puta arquiteto. Que ele é um puta arquiteto e que o cara que ele está tratando é um cara extremamente volátil, né? Em termos comportamentais, assim. Daí o primo dele manda ele embora de casa, né? Porque a mulher já estava também incomodando, que não queria ele ali. Ele manda o cara embora, o cara acaba morando numa casinha e vai trabalhar numa pedreira. Acho que não pedreira, né? Não lembro onde é que é. Um ferro velho, acho. Num negócio de carvão. Né? Uma mina de carvão, exatamente. E daí o milionário resolve chamar ele de volta para não só fazer a questão da biblioteca, mas para construir um centro de artes, entretenimento. Ali ele vê que, nossa, o cara é renomado. Ali ele descobre quem era o cara. E daí é um centro em homenagem à mãe dele que faleceu. Então,
e daí contrata o Laszlo, que é o Adrian Brody. E daí começa a relação dos dois, e a partir desse momento tu começa a ver como funciona a forma como o milionário, esse o Van Buren, que é o Guy Pearce, trata o Laszlo. Porque assim, ele contrata o cara e diz, você pode vir morar aqui na casa e tal, só que ele não mora dentro da casa, ele mora numa casa à parte. E ele sempre trata o cara, embora trate o cara inicialmente bem, mas numa relação de superioridade. O cara é o empregado dele que ele está pagando, né, para construir. E em determinado momento ele começa a interferir na construção, ou dando a visão de mundo dele, porque ele começa a sugerir coisas. Eu gostaria que esse centro tivesse um ginásio, porque eu lutava, arte, não sei o quê. Tanto que ele diz assim, quem sabe uma piscina. Não, piscina não sei nadar. Pra que piscina? Eu não sei nadar. Então é uma coisa dele, né? Então ele começa a interferir no projeto, depois ele bota a gente dele dentro do projeto para começar a minar o projeto. Então tem todas essas áreas em que o Laszlo, em tese, é o cabeça, mas é um cabeça que responde ali. Até o momento que acontece uma tragédia num trem que está carregando os materiais e explode, eles perdem dinheiro, tem gente que vai parar no hospital e o cara resolve, não, agora não vou fazer mais esse negócio. Cancela tudo e o Laszlo perde emprego, todo mundo que está ali perde emprego. A mulher dele já voltou, já chegou. Tava morando ali. Tem uma cena também muito emblemática deles na mesa de jantar, em que eles estão conhecendo a mulher e o cara joga uma moeda pro cara, que é para mostrar o quanto ele é o cara que manda na história, né? E critica o sotaque dele, né? Tu não sabe falar ainda. Tu não sabe fala que nem o engraxate. Fala que nem engraxate. Então, tipo, sempre diminuindo ele em algum ponto ali para botar ele no seu devido lugar, assim. E a comunidade ali também, né? A comunidade toda vez também. Tem também a relação do filho dele com a sobrinha, que o cara cedia a menina, né? Cedia e deixa implícito, não mostra, mas fica implícito, porque eles saem, eles estão arrumando a roupa, né? Que houve um caso de abuso ali, que é uma coisa que depois a gente vai ver que é meio que recorrente na família. Ali, sim. Né? Então essa é a grande primeira parte da história, mostrando essa relação. Depois ele contrata ele de novo, passam alguns anos, ele contrata ele de novo, porque agora eu quero terminar esse centro aqui. Né? E daí ele volta para lá. E ao mesmo tempo, é uma percepção minha, eu não sei, tem também uma amizade dele com um cara que ele contrata para fazer as obras, que é o Gordon, que é um amigo dele que ele conhece num dos abrigos, que tem um filho e tal. E a relação, em determinado momento, dele com o Gordon, que é um personagem negro, também começa a ser, em algum momento, uma relação de superioridade. Tanto que ele manda demitir, na hora que eles estão jantando, parece que a relação da janta do Laszlo e da mulher dele, perguntando as coisas, não fazendo interrogatório, mas meio que questionando, como é que você chegou nesse ponto? Quando é que perdeu sua mulher? Tipo, é aquela relação de que nós estamos acima, você está abaixo. Assim. Então, eles reproduzem aquilo que a classe superior está fazendo com ele. Enfim. O opressor o oprimido virou opressor. Né? Acaba sendo enriscadinho. Uma outra coisa que eu me lembrei aqui também de comentar, que é o seguinte, tem toda essa obra e ele quer fazer um centro comunitário. E beleza, projeta o que tu quiser. Dentro disso. Mas tem uma comunidade ali, cara. E tem o lance dele ele é um húngaro, mas de ascendência judaica. De novo, dentro de um cenário pós-guerra. O filme começa ali em 47, né? Olha só, dentro disso tem que ter um lugar para oração, para a comunidade aprovar. Mas... E ele fica, mas... Uma salinha? Uma salinha de oração? Não, maior. Tem que ser um negócio do cristianismo. E ali tem depois, parece não uma reunião, mas tem uma apresentação que eles vão fazer, né? Em que fica bem evidente, assim, que olha só, isso aqui tem que ser importante. E é meio que assim, tu tem liberdade para fazer o que tu quiser, mas a minha religião é melhor que a tua. E a comunidade ali é uma comunidade protestante, né? Então ele faz uma capela ali, né, que seria quase uma capela, ali tem todo um detalhe em que quando o sol bate em determinado ponto cria uma cruz que vai no altar, enfim. E daí chega essa segunda parte em que ele volta a trabalhar com o Van Buren ali, começa a construir, vai na Itália comprar mármore, aquela cena que eu achei, não só o lugar ali, mas o personagem italiano aquele é muito legal. Eu gosto, mas assim, eu tenho a impressão de que o filme tá indo assim. E na segunda parte, ele faz umas curvinhas assim. Essa parte do mármore, por exemplo, é uma. Eu entendo
porquê daquilo ali, porque ela vai chegar numa cena que é essencial pro filme, mas ela parece um pouco menos fluida em relação à primeira parte, não te pareceu assim? Eu gostei muito daquela parte ali, não só pela questão do Mario, do personagem italiano, que os caras estão sentados num café esperando o cara. Né? Estão sentados num café esperando o cara e o cara já tá atrasado e o cara diz, que ele mora longe. Daí o Van Buren obviamente fala, os italianos são o pior povo da Europa, uma coisa assim. E daí o cara chega, um pouco atrasado, em vez de sentar na mesa, ele vai lá pegar, só um pouquinho que eu vou ali pegar um café e deixa eles esperando. E o cara revira os olhos. Assim, né? Daí volta assim. Depois o lugar é muito bonito. O lugar é muito bonito. O negócio do mármore também. Que era a história do mesmo mármore de onde foi feita Pietà, eu acho. Mas eu não. A sequência foi feita no mesmo lugar onde Michelangelo Carver. Então, e daí isso leva, porque daí eles começam, vão fazer uma festa ali, né? Vão dançar, beber, e daí depois... Tem um aspecto que a gente não falou aqui. Que ele é viciado em heroína. Ele é viciado em droga. Em ópio. Em ópio, por causa da questão, diz ele, né? Por causa da questão do nariz que dói, ele acabou tomando o ópio para aliviar a dor e daí continua. Mas, na verdade, o filme deixa claro que a questão da droga, ele é um viciado também por outros motivos. Assim. E daí ele se droga, o Van Buren encontra ele caído num beco e estupra ele. Então, aí é a parte óbvia que eu digo, tem que mostrar o capitalista estuprando o artista, né? E ele literalmente mostra o cara estuprando o Laszlo ali. Então, essa relação deles, que em alguns momentos parece que é paternal, em alguns momentos parece de mentoria, agora se transforma completamente. Assim. E o curioso não, mas assim, a cena seguinte, como ele estava drogado, eu pelo menos fiquei na dúvida um tempo, do tipo assim, será que esse cara sacou o que aconteceu ou não? Porque ele não fala, né? Tipo, em nenhum momento ele encara o personagem do Guy Pearce. Ele não vai pra cima do cara depois, assim. Mas lá adiante tu vê que sim, ele tinha consciência do que estava acontecendo. Até porque depois ele conta pra mulher, mais né? Adiante, mais adiante ele conta pra mulher, e a mulher vai, e aí que desencadeia a parte final do filme, a mulher vai na casa lá e chama o cara de estuprador, né? Estuprou meu marido, né? E daí o cara... E é uma cena forte, né? Porque ela assim... Pra quem não viu o filme, imagino que quem tá vendo aqui viu o filme, mas enfim... Quem chegou até aqui. A personagem, ela volta ela emigra também da Hungria para os Estados Unidos, mas ela chega em cadeira de roda. Ela explica que é por causa de osteoporose, né? Mas que ela pode voltar a caminhar e tal. E nesse momento do filme ela já está caminhando com dificuldade, com andador e tal. E a cena em que eles retiram ela é muito forte, porque o cara simplesmente dá um bico no andador e arrasta ela, literalmente, né? E aí, o filho dele, aí é a parte que eu acho que funciona pra mim, assim, um pouco melhor, porque tu não deixa claro exatamente por que aquela relação tão extremada do filho, porque a filha, ele tem uma filha também, a filha não tem essa reação. O filho tem. E daí bate com o que aconteceu aí ali. Tu começa a fechar. Tu começa já que foi o abuso dele, o estupro dele com a sobrinha do Laszlo, né? E também tu percebe que é uma coisa recorrente na família, que não deve ter sido a primeira vez que aquele milionário fez aquilo. E o cara vai lá pra cima e tem uma reação toda extremada, assim, de bater as mãos no aparelho. O filho. Ele em contrapartida, desaparece e dá a entender que ele se matou. Exatamente. O diretor... Acho que não sei se foi, acho que no MDB ali, nas curiosidades, diz que em alguma entrevista ou alguma coisa, eles não confirmam, né? Mas tipo, tá subentendido que o cara morre afogado numa das partes do prédio esse que ainda está em construção. E que daí, assim, eles entram nesse prédio que está em construção e começam a navegar ali pelos, um labirinto, pelos corredores, é tipo um labirinto. E daí que é a questão de alusão ao Holocausto, que seria onde ele passou, acho que ele estava em Buchwald, né? E a mulher em Dachau, né? Onde ele passava ali pelos... Isso, assim... Pra mim não deixa de ser, já indo pro final mesmo, né? Que depois é o epílogo, né? Isso. E aí no epílogo ele já tá bem velhinho, ele numa cadeira de rodas e... Quem é que faz o discurso ali? A sobrinha dele. Né? A sobrinha já adulta. Já adulta. Porque a mulher morreu, daí... E pra mim não deixa de ser um plot twist, assim. Pode ser eu tendo mongueado o filme inteiro.
Mas pra mim foi um plot twist quando ela começa... Porque assim, a gente vê toda a obra. A gente vê toda a construção da obra. E ele diz, olha, eu quero que isso aqui, que nem tu disse assim, tem que ser nesse ângulo porque vai ter uma claraboia que vai botar o sol e o sol ao meio-dia vai fazer uma cruz em cima do altar. E tem que ser de determinado tamanho, isso. Porque uma hora o cara diminui o tamanho, ele tem um surto lá. Não, tem que ser o pé e tal. E tu acha que, tipo assim, é birra de arquiteto. É. E lá no final... Esse pessoal da Lei Rouanet, né? Lá no final, por isso que eu digo que é plot twist, quando ela começa a dizer... que todos os prédios que ele fez, pelo menos a maioria daqueles ali, eles têm um significado. Tipo, e é justamente a questão, isso aqui é a prisão que ele ficou, o campo de concentração que ele ficou. E ninguém sabia nisso o filme inteiro, assim, cara. Tu vê a genialidade do cara nos mínimos detalhes. E... acabou o filme, eu perguntei pro Márcio, esse cara existiu, cara? Porque parecia... eles mudam o filtro ali, né? Parece um filtro meio VHS. Ele existiu e é parente da Lídia Tara. Né? A sobrinha dele é a Lídia Tara. Porque assim, eles trocam o filtro ali e parece uma fita de verdade em algum momento, né? Na verdade ali é a explicação não é a explicação que ele dá, né? É a explicação que a sobrinha dá. Fica subentendido que é a ideia dele, mas também pode ser a ideia que ela projetou da obra dele, né? Porque ela também vivenciou aquilo, ela também passou por tudo que ele passou, porque ela ficou aprisionada no campo de concentração e tal. Então ela teve uma experiência semelhante à que ele teve, assim. Então é a visão dela da obra dele, assim, ou das obras dele, né? Pós-Segunda Guerra, que além desse prédio, depois ele constrói alguns outros ao longo da década de 70, e esse final ali é no início dos anos 80, até por isso que eu acho a trilha sonora muito legal, assim, porque muito boa. Chega nessa cena e é um som mais de discoteca, né? Sim, uma coisa mais anos 80 total, assim, de disco italiano, assim. E daí, uma curiosidade, quando acabou o filme, até comentei com o Carlos, eu fui atrás para saber por quê, né? Ele dedica o filme ao Scott Walker, que é um cantor. Eu não me lembro se ele era britânico ou americano, acho que ele era americano e que morou na Inglaterra, assim. Mas é um cara que foi um artista ídolo de um grupo pop dos anos 60 lá. Daí o grupo pop que ele fazia com os caras que diziam que era irmão deles, mas não era, acaba, e ele resolve fazer alguns discos solo, e são discos extremamente conceituais, avant-garde, bem legais. Depois na década de 70 ele meio que morre que eu digo, desaparece, e volta meio que desaparece do público, assim, faz uns discos que não têm importância, e daí ele volta nos anos 80 para fazer uns discos ainda mais estranhos ainda e mais conceituais, assim. E daí o diretor era amigo do cara, tanto é que o Scott Walker fez a trilha sonora dos discos anteriores, dos filmes anteriores dele. E como o Scott Walker morreu em 2018, ele não podia usar o Scott Walker, trouxe um cara para fazer uma trilha no estilo do Scott Walker. E daí o cara fez, e ele dedicou o filme ao cara. Fecha parênteses. Fecha bloco de spoilers e vamos para as notinhas, então. Quantas estrelinhas tu deu? Eu dei 4. Nós temos que fazer o Power Rank ainda. Né? Não. Vamos no Power Rank. A gente troca as dicas pelo Power Rank hoje. Tá bem. Eu dei 4,5. Eu gostei bastante. Tá, então vamos lá. Em vez de dicas, vamos fazer o nosso ranking aqui. Eu já deixo aberto aqui os indicados, porque eu tô toda hora conferindo. Só de melhor filme, né? Tá, mas é o que a gente acha que vai ganhar, o que a gente gostou mais. Só o que a gente gostou. Tá. Vamos lá, eu vou listar aqui, tu me diz quais que tu viu e a gente faz uma lista, tá? E aí deixa eu... Tá. Vou botar aqui, fica mais fácil. A Nora, eu vi, Brutalista. Sim. O Completo Desconhecido a gente vai ignorar por enquanto. Mas a gente viu. Tá, mas a gente não vai botar nessa lista. Tá bem. Conclave. Tá bom. Duna 2. Emília Pérez. Ainda Estou Aqui. Substância e Wicked. Eu só não vi o Emília Pérez e o Nickel Boys. Tá, o Nickel Boys eu também não vi. Tu quer fazer o quê? Onde? De baixo pra cima, né? Tá. Deixa o final, pode ser. Pra galera ficar até o final, né, cara? Então eu começo. Se bem quem ficou até aqui vai ficar, né? Eu começo porque eu vi um a mais, então. Então né? vai. De todos esses, o que eu menos gostei foi o Wicked. Eu não vi o Emília Pérez e o Nickel, mas dos que eu vi, o Wicked fica mais abaixo. Depois, o Emília Pérez.
Eu não vi, mas eu boto Emília Pérez contigo por tudo que estão falando, eu vou botar a Emília Pérez. Depois, deixa eu ver a ordem aqui. Conclave. Eu não vi o Nickel Boys ainda. Não, o Nickel Boys eu não tô contando. Não vai considerar nem ele. É que eu tô pensando de cima pra baixo, eu tô falando de baixo pra cima. Eu tô entre o Conclave e o Duna. Mas eu acho que o Conclave. Mais pra cima. Eu acho que o Conclave, Aí, acima do Conclave, eu boto a Substância. Eu gosto mais de Duna do que de Substância. Gosto bastante de Substância, mas gosto mais de Duna. Eu vou inverter. Eu vou botar Duna e depois Substância. Tá. Aí o que sobra? Nora, Brutalista, Ainda Estou Aqui. Isso. A Nora, Brutalista, Ainda Estou Aqui. Então eu boto a Nora em terceiro. Eu boto Ainda Estou Aqui. Boto o Brutalista em segundo e boto Ainda Estou Aqui em primeiro. Eu boto Brutalista em segundo e eu boto a Nora em primeiro. Vai ficar isso aí. Com exceção do Ainda Estou Aqui em terceiro, que né, na vida real não vai ser, né? Não. Ainda Estou Aqui é mais pra gente. Ainda Estou Aqui é 19º. Talvez o Nickel Boys, mas acho que nem isso. Bom, semana que vem a gente atualiza essa lista com o Bob Dylan. Com o Bob Dylan. Mas não vai mudar muito, eu acho. Muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Não muda pódio, né? Não muda pódio. Não muda pódio. Quem edita? Thiago. Mas pega Libertadores, eu acho, né? Pega Libertadores, eu acho, né? Depende. Quantas... São G6, Libertadores hoje é G6. Pode pegar uma pré-Libertadores, mas pega. Aliás, falando nisso, eu ia... Mas aí já tava mudando muito dizer que começa a Libertadores. Enfim, edição desse programa é com o Thiago Basso. A gente volta na semana que vem. Talvez, é pouco provável, mas talvez a gente experimente alguns outros formatos, né? Porque tem alguns filmes antes, mas a gente não sabe como é que a gente vai fazer. Mas assim, episódio a episódio, a gente volta na semana que vem. E aí, semana que vem é... Márcio Gomes. Meu monólogo. É o momento de brilhar. Essa é a tua hora, Márcio Gomes. É o meu momento de brilhar. Então tá, até semana que vem. Um abraço, tchau.